Eu sou a Bruna, sou graduada em Ciências Sociais pela UERJ e mestranda em Ensino em Biociências e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz, e hoje vou apresentar para vocês algumas reflexões sobre representações de ciência e cientista no mangá Astro Boy. E é importante ressaltar que esse estudo, esta análise sobre 2 volumes do mangá Astro Boy se insere nas atividades de um grupo de estudos, o qual eu participo, chamado Anime, Mangá e Ficção Científica no Ensino de Ciências, coordenado pela pesquisadora Anunciata Sawadar, com quem eu oriento um aluno de iniciação científica que também desenvolve pesquisa pensando a potencialidade de ensino no mangá e no anime, na mesma instituição e também Fundação Oswaldo Cruz. Então, para falarmos sobre o anime e o mangá, é importante contextualizar ambas as produções. E essas produções foram tanto produzidas e lançadas num contexto de pós-Segunda Guerra no Japão. Estamos falando de um contexto também de ocupação americana que promoveu censura, principalmente no que diz respeito a publicações sobre vivências e traumas que falassem sobre os ataques das bombas atômicas. E também impediam críticas sobre as autoridades americanas, privilegiando publicações que encorajassem o perdão e o esquecimento do ataque. Também estamos falando de um momento em que o Japão está numa condição de promover um tratado de cooperação e segurança mútua com os Estados Unidos, pensando nessa situação de ter infraestrutura e condições de investimento para desenvolver aquela sociedade que estava se recuperando desses ataques atômicos. Então, temos como também produto desse tratado uma doutrina, que chamam de doutrina Yoshida, mas também é um projeto, né, desenvolvimentista nesse sentido, que pensa no investimento americano na indústria japonesa, pensando no investimento militar industrial com os Estados Unidos para que produzissem armamentos para a Guerra da Coreia, nesta época dos anos 50. Então, é importante também ressaltar que este contexto do pós-Segunda Guerra também é um contexto de abertura cultural, política e econômica entre o Japão e os Estados Unidos. É o início de uma indústria de entretenimento que se apropria de algumas características das HQs americanas. Então, é importante colocar como uma obra que inspirou tantas outras que são consideradas como mangá moderno, ressaltar o papel do Osamu Tezuka nesse desenvolvimento dessa linguagem do mangá, tão característica tanto do mangá e do anime, que se inspira tanto em alguns aspectos da HQ americana, como as técnicas de enquadramento cinematográfico, que induzem movimento e passagem de tempo nessas histórias, a interdependência entre a linguagem verbal e não verbal já torna-se uma característica própria do mangá. E já os quadrões e balões para comunicar as histórias também se inspira nessas características das HQs americanas. E também outra singularidade da linguagem do mangá e do anime é o desenho acentuado dos olhos, que buscam representar as emoções para sensibilizar o leitor. Então, neste estudo, eu tenho como objetivos identificar as representações de ciência e cientista no mangá Astro Boy e compreender representações no mangá como objeto de conhecimento sobre noções de ciência e tecnologia enquanto fenômeno social. Então, nesse sentido, é importante ressaltar, como eu disse anteriormente, que esta análise abarca 2 volumes do mangá, conhecido no Ocidente pelo nome Astro Boy, mas no total possui 23 volumes e 93 capítulos originalmente publicados em japonês, pelo Osamu Tezuka, que não é só desenhista e roteirista de mangá, mas também formado em medicina. Então, se explica muito de tantas referências relacionadas à ciência e tecnologia que vamos encontrar no enredo deste mangá. Sendo que os 2 volumes dos quais eu tive acesso para essa análise foram traduzidos em inglês e publicados em 2002 pela editora Dark Horse. Mas, originalmente, o mangá Astro Boy foi publicado entre os anos 50 e 80, no Japão. Então, desses 2 volumes, eu analisei 5 dos 6 capítulos, que foram publicados originalmente entre os anos 60 e 70, e esse recorte de análise foi referenciado na literatura Gibson e Fuller, que dizem respeito
ao contexto da publicação desses 2 capítulos, e não só da publicação, mas também das referências que eles fazem a um contexto que diz respeito ao período que o governo americano investia tanto no desenvolvimento científico e tecnológico no Japão, como energia atômica, também censurando publicações relacionadas às repercussões não favoráveis ao uso dessa tecnologia no Japão. E para essa análise, eu também utilizo a abordagem da sociologia da imagem, que é muito importante para analisar não só a linguagem verbal, mas também não verbal dessas representações que vamos encontrar nas narrativas desse mangá, que permitem evidenciar não só sentidos, mas também intenções das construções e formas de utilização da ciência e tecnologia nesse contexto, tanto da Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra. Então, é importante também comentarmos que o que eu encontro de concepções ocidentais de ciência cientista no mangá Astro Boy já está referenciado na literatura. Kirby já analisava que existem representações ocidentais de ciência que, em meados do século XX, já apresentava a ciência como algo a ser temido devido aos impactos da tecnologia científica, bomba atômica, que reverberaram nos anos 50. E também estamos falando de uma representação ocidental de cientista que também, neste mesmo período, predominava o estereótipo do cientista cruel que apresenta jaleco, óculos e barba. E já no primeiro capítulo desse volume do Astro Boy, encontramos uma representação ocidental de cientista, que é o Dr. Tema, o próprio criador do androide Astro Boy, que é nomeado como Tobio, em referência ao falecido filho desse cientista. Então é interessante colocar que esse cientista que cria o androide, ele é um cientista vinculado ao Ministério da Ciência, no Japão, e ele tem essa responsabilidade de criar robôs num período futurístico, representado nesse mangá, que é o século XXI, no Japão, porque os robôs têm um papel importante de promover o bem-estar e ajudar os humanos no trabalho e na produção industrial. Só que, dentre esse interesse de produção de androide, o Dr. Tema procura criar um androide à semelhança do seu falecido filho. E a todo momento ele tem essa representação de utilizar o jaleco, de ser um homem que está à frente dessa produção tecnológica e científica. É importante também comentar que nesse enredo também encontro símbolos e metáforas que vão fazer referência a esses significados de ciência e cientista. Então, nesse sentido, não só significa a própria produção de ciência e tecnologia, mas também as consequências do desenvolvimento científico e tecnológico durante esse período de Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra. Como podemos ver no quadrinho, nesse quadrinho à direita, tem o diálogo entre um cientista e a sua criatura, que é um ciborgue, e uma discussão em que a própria criatura fala sobre como ela era feliz antes de ser submetida a essa transformação, porque essa criatura, antes de ser a criatura ciborgue, era um cachorro, mas ela foi transformada por esse doutor para servir a um exército que protegesse uma área para não ser ocupada pelos japoneses. E isso tem muito a ver com uma crítica em forma de metáfora com relação às repercussões tanto ambientais e humanas, as consequências ambientais e humanas que a tecnologia científica estava causando naquele período no Japão. E também é importante comentar que essa concepção de ciência não só é ocidental, mas também é ressignificada quando incorporada na sociedade japonesa, porque estamos falando de uma ideia de ciência e tecnologia que é interdependente no Japão. Diferente da concepção ocidental, que pensa a ciência como um estudo das leis da natureza, isso pensando no período de meados do século XX, e também em meados do século XIX, também predominava essa concepção, e a tecnologia como apenas uma forma de construir mecanismos de intervenção no ambiente sem necessariamente ter um embasamento científico nesse modo de intervenção. Já quando o Japão apropria essa concepção de ciência ocidental, ele pensa em realizar experimentos científicos que embasem o uso de uma tecnologia, pensando no modelo de desenvolvimento ocidental e o modelo de industrialização ocidental, mas eles têm
essa singularidade de pensar em tecnologia científica, pensar em formas de embasar o uso daquela tecnologia cientificamente. E é interessante que o tempo todo esse enredo no mangá Astro Boy fala sobre interesses humanos que modelam as formas de utilização dessa tecnologia, porque ao mesmo tempo que nós temos o Dr. Tema, que tem um interesse em construir um androide à semelhança do seu filho falecido num acidente automobilístico, nós também temos um outro cientista, que é o Ochanom Mizu, que pensa não só como cientista, mas também ele tem um papel de professor, e ele é chamado de professor durante a narrativa desse mangá. E enquanto Bruna, professor... Sim? 5 minutos, só para te informar. Perfeito. Enquanto professor, ele tem a preocupação não só de dominar a expertise de uma construção de tecnologia científica, mas também de mediar e compreender os impactos dessa tecnologia científica. Tanto que quando o Astro Boy, ao lado esquerdo, vocês podem ver, ele está trabalhando num circo, porque ele foi vendido pelo próprio cientista para trabalhar nesse circo, porque ele estava desgostoso da experiência com esse androide, porque ele percebeu que ele não cresceria como um ser humano, ele sempre ficaria nesse formato pequeno, esse formato de criança. O próprio professor cientista, ele encontra o Astro Boy nesse circo e tem como proposta criar o Astro Boy e ensiná-lo a utilizar sua força e o seu poder para ajudar o próximo, para promover o bem-estar da sociedade. Então, isso também pode ser colocado como uma metáfora, uma forma de pensar diferentes possibilidades de utilizar a tecnologia científica. Então, como considerações finais dessa análise, nós percebemos que o Astro Boy apresenta narrativas sobre possibilidades de utilização da energia atômica e as consequências dessa tecnologia. Algo muito próprio da década de 50, quando o Japão estava enfrentando esse conflito da possibilidade de utilizar a energia atômica para gerar energia para a produção industrial daquela sociedade e se desenvolver em termos de desenvolvimento ocidental. Então, havia esse conflito porque, até pouco tempo, eles foram atingidos por essa energia atômica em forma de bomba. Então, como lidar com esse fenômeno da tecnologia científica que promoveu traumas e mortes naquela sociedade, enquanto o governo também estava propagando a energia atômica como algo positivo para a industrialização da sociedade japonesa. E também percebo que, nesse contexto, o professor, cientista e os demais personagens que se preocupam com as consequências da utilização das tecnologias científicas também podem representar narrativas sobre as manifestações dos sobreviventes diante da bomba atômica que não podiam se manifestar publicamente por causa da censura promovida pela ocupação americana naquele período. Aqui são as referências desse estudo e muito obrigada por estarem participando e acompanhando a discussão. Seata Sawadá, desde o ano passado, desde 2019, uma grande oportunidade de colocar em prática algo que eu já vinha estudando de forma autônoma desde a graduação, porque o meu objeto de estudo no mestrado não tem a ver com anime e mangá. Eu falo no mestrado sobre o papel das emoções no processo formativo de jovens do Programa de Vocação Científica da Fundação Oswaldo Cruz. E desde então, desde 2019, eu tenho estudado muito mais sobre a cultura e o contexto histórico japonês, onde se encontra a produção e lançamento dos mangás e dos animes. E a Nunziata soube que eu estudava de forma autônoma essas temáticas e fenômenos e me convidou para orientar no programa de vocação científica um aluno sobre o ensino, né, o potencial de ensino com anime e mangá, mas pensando o ensino de ciências, pensando ciência como algo muito mais amplo que ciências naturais e saúde, biológicas, mas também pensando nas ciências humanas e sociais, dentro desse grande campo de investigação e estudo que é o campo das ciências. E isso me fez ter
interesse em investigar sobre essa perspectiva sociológica, o que se trata essa linguagem do mangá e do anime, mas pensando também não só como ensino, mas como potencial de investigação científica. Quando a gente pensa que tem 2 alunos na iniciação científica do ensino médio estudando como objeto de análise o anime e o mangá. Então, quando falam sobre essa questão do uso pedagógico, é muito interessante pensar no que eu comentei no chat sobre essa cultura comunicacional contemporânea que tem prezado muito mais pelo sentido e os símbolos que as imagens têm apresentado do que a leitura linear de um texto. Então, eu tenho percebido, enquanto também estudante de licenciatura em Ciências Sociais, que muitos alunos têm discutido sobre mangá e anime e os fenômenos que as narrativas têm apresentado. Então, é muito importante, enquanto não só pesquisadora, mas também professora, saber lidar com esses produtos culturais que têm sido muito popularizado aqui no Brasil, entre esses jovens no ensino básico. Então, na escola eu tive a experiência de compartilhar um mangá para os colegas e realmente não fui bem recebida, porque é um produto em preto e branco e nossa leitura não está tão familiarizada com esse tipo de estética. Nós pensamos em quadrinhos nesse formato colorido e tudo mais. E também a questão de você ler da esquerda para a direita também é uma dificuldade, porque nós estamos acostumados com a leitura ocidental. Então, realmente, como bem colocou na pergunta, é um processo de adaptação. E tem que ter um jeito de apresentar esse tipo de leitura, mas não se deixar levar pela crítica e pelo estranhamento dos alunos, mas sim problematizar esse estranhamento que os alunos podem ter durante essa recepção e buscar narrativas que os alunos possam se sentir familiarizados. E estamos num tempo em que a questão da ciência está na discussão popular. Então, eu acho que é interessante trazer essas narrativas que falam de ciência, de tecnologia, para falar com os alunos sobre como a ciência não é algo criado por si só, mas são construções e noções de ciência que têm sido colocadas historicamente. Eu acredito que uma das formas de colocar os alunos para se apropriar desse formato de leitura é empoderá-los nesse processo, colocá-los como atores dessa forma de adaptação diante dessas narrativas que podem interessá-los.